Bom, ok, pessoal. Então vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo, né? No vídeo anterior, nós calculamos todas as componentes da conexão, tá certo? Para a métrica de Schwarzschild. E nós obtivemos 9 elementos não nulos apenas. Bom, os símbolos de Christoffel não formam um tensor, mas existem combinações de derivadas parciais e outros produtos que formam objetos geométricos importantes que vêm a ser tensores. Um deles é o tensor de curvatura de Riemann, tá certo? Que é um objeto geométrico extremamente importante, né? Bom, ele tem 3 rótulos covariantes, né, A, B e C, e um rótulo contravariante. Quer dizer, a ordem dele é 1, 3, né? Um contravariante, que é o rótulo D em cima, e mais 3 rótulos covariantes embaixo, tá certo? Só vocês devem lembrar que para baixar e subir índice, a gente precisa do tensor métrico, tá certo? Bom, agora uma observação aqui. Existe um índice mudo aqui na segunda expressão, na terceira, desculpa, e na quarta expressão. Como ele repete, né, aqui e aqui, eles estão sendo somados, como vocês viram, né? A convenção de soma de Einstein. E usa aqui os dois primeiros termos, não tem o rótulo repetido somando, tá certo? Toda essa combinação aqui forma os componentes de um objeto geométrico que é um tensor. Mas nós precisamos realizar mais uma contração em cima dos rótulos D e C para obtermos o tensor de Ritch, tá certo? Ele é importante porque ele é proporcional ao tensor energia-momento do outro lado. E do outro lado a gente vai fazer vácuo, como nós propusemos no comecinho da nossa apresentação, né? Bom, então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Como nós vamos somar, vamos fazer D igual a C e somar em C, então aqui vai ter soma, aqui, aqui e assim por diante. Então nós vamos abrir esses elementos aqui, ó. Bom, obedecendo a fórmula acima, rótulo 0, 0 aqui, a gente tem que colocar nos lugares devidos, né? D e C são 0, então aqui vai ser 0, 0 assim por diante. E montar as expressões. E aí a gente soma o lado esquerdo aqui, né? A gente vai somar esse cara, mais esse, mais esse, mais esse. Tá certo? Bom, só que os termos gama E0A, gama 0EB, a gente não precisa abrir por enquanto, porque nós temos diversos termos que são nulos. Então a gente vai substituir as componentes dos símbolos de Christoffel um pouquinho mais para frente. Vamos ver se a gente tem simplificação primeiro, tá certo? Bom, se a gente somar aqui a vertical, né, a esquerda, do lado esquerdo aqui, o que a gente vai obter? A gente vai obter menos RB, tá certo? E menos RB é igual a 0. Ou seja, RB é igual a 0, tá certo? Senão de menos depois a gente pode sumir com ele tranquilamente, porque o lado de lá vai ser 0, porque é vácuo. Então nós temos que somar esses elementos aqui, né? São 4 expressões. E antes de abrir alguns termos, vamos ver se tem alguma simplificação aí interessante. E tem. A primeira simplificação é a seguinte: a primeira linha da expressão anterior, né, tem todos os termos cancelando. Porque todos os termos com derivada temporal são nulos. Vocês estão lembrados que a métrica é independente do tempo. Tá certo? Então, se a gente eliminar esses nulos aí, muita gente vai embora, né? Tá certo? A gente vai ficar com esses caras aqui, ó. Tá certo? Porque a gente vai calcular o R00. Então, esse 00 aqui se refere ao AB, não esses caras aqui, ó. Se refere ao AB. A gente vai somar todo mundo aqui, né, do lado esquerdo, e fazer assim: A igual a B igual a 0. Então aqui desse lado vai ser B igual a 0, A igual a 0, A igual a 0, B igual a 0, e assim por diante. Só que o primeiro carinha aqui, ó, é del 0, B igual a 0. Só que a métrica é estática. Lembra que o rótulo 0 é derivado com relação ao tempo, é a coordenada tempo. Então esse termo vai embora, esse vai embora, esse vai embora, esse vai embora. Tá certo? Um monte de gente vai embora. Então a gente vai ficar com quem que é não nulo, aparentemente? Os primeiros caras aqui. A derivada radial. Então a gente vai ficar com esse cara aqui, com AB igual a 0. Tá certo?
e mais esses outros que a gente vai ter que abrir. A gente vai fazer contração. Então muita gente, a gente conseguiu simplificar antes de substituir os símbolos de Christopher. A gente vai fazer depois. Uma abordagem um pouco mais rápida, né? Bom, agora é o momento que a gente vai consultar as tabelas. Que tabela? A tabela dos 9 elementos dos símbolos de Christopher, tá certo? Bom, a gente observa que o gama 200 e o gama 300 são nulos. A gente só tem esses caras aqui, ó. Gama 001, gama 100 e assim por diante, tá certo? Só 9 carinhas. Então isso ajuda bastante a gente. Então vamos lá. O menos R00, né? Componente temporal lá do tensor de Hit, tem só esses elementos. Agora está na hora de a gente começar a calcular a derivada parcial e abrir esses caras aqui em E, ó, porque o E repete, tá certo? E observar quem é que existe, que é não nulo e quem é nulo, né? Observando a tabela, tá certo? Então, o que acontece? A gente olha a tabela das componentes gama ABC com mais atenção e a gente abre agora os termos com índice E, tá certo? Porque, ó, esse termo aqui, ó, gama E10, gama 1E0, vai somar no E que está repetindo. Então ele vai abrir assim, ó. E alguns caras aqui, ó, a gente consulta na tabela dos símbolos de Christopher. Porque alguns elementos aqui são redundantes, são nulos. Tá certo? Eu não vou colocar a tabela aqui para não poluir. Então deixa de cantinho aí com vocês uma tabelinha com os 9 elementos dos símbolos de Christopher. Então, abrindo esses caras, esses termos aqui, e consultando a tabela, esses carinhas aqui, ó, os símbolos de Christopher, a gente vai ter o que aqui? Ó? Presta atenção. Um elemento lá do R00 é esse que a gente vai ter que abrir, ó. Menos gama E00, gama 1E. Só que é o seguinte, na hora que a gente abre, vai ficar só o termo com E igual a 1 aqui, ó. Cadê o termo com 00 aqui? Dá uma olhada aqui, ó. Gama 00 não tem, é 0. Então o primeiro termo some. O terceiro termo seria o que? Gama 200. Só que gama 200 também não tem, some, tá certo? E o gama 300 também não tem, ó, some. Então vai ficar só esse terminho aqui, ó. E agora a gente tem que substituir. Quem é o gama 100? É a linha sobre 2B, ó. Olha lá. E quem é o gama 111? Tá aqui, ó. B' sobre 2B. Portanto vai ficar só esse terminho. Você faz o mesmo raciocínio para os demais, né? Esse é outro termo que está lá no R00, ele vai ser 0. Tem mais esse terminho aqui no R00, tá certo? Acompanha, né? Coloca uma tabelinha e folhas do lado. Eu não consigo colocar tudo no mesmo vídeo porque vai ficar imenso. Isso aqui vai poluir um pouco. Mas vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Você tem que pegar todos aqueles termos que abrem lá. E não esquece que tem mais um com derivada radial. Mesma coisa. O menos gama E00, gama 22E, a gente vai somar no E. Só vai sobrar o termo com 1. Porque, ó, gama 00 não tem, é 0. E o gama 200 também não tem, ó, dá uma olhada aqui, ó, também é 0. E assim por diante. Abrindo até o terceiro, que também não tem. Só sobra quem? O menos gama 100, que é o gama 100. Vamos dar uma olhada lá. O gama 100 é o A' sobre 2B. E o gama 212 é esse cara aqui, ó. 212 é 1 sobre R. E tem o sinal menos. Então esse cara aqui é 1 sobre R. E o gama, que é o gama 212, né? É 1 sobre R. E esse cara é o A' sobre 2B. Finalmente, o terminho com gama E30 contraindo aqui com gama 3E0 é 0. Tá certo? E os outros é a mesma coisinha. É só consultar na tabela e fazer. Tá legal, pessoal? É bem simples a conta aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas é simples. E só falta a primeira derivada aqui com relação a R. Então todos esses caras aqui, esse e esse, nós fizemos no slide anterior. Tá certo? Nós compusemos aqui. Só para a gente voltar, para vocês não terem que voltar o vídeo. São esses caras. E a gente substitui lá, a gente vai obter o que então para R00?
menos a derivada com relação à coordenada radial de A' sobre 2b, mais esses termos, que eu substituí lá, eu procuro dar uma simplificada, né? A derivada do produto e assim por diante. Então, finalmente, o R00, né, vai ficar quem? Vai se reduzir essa expressão aqui, ó, menos A' sobre 2b, mais A' sobre 4b e assim por diante. Vocês vão fazer a mesma coisa para o R11, R22 e o R33. Tá legal, pessoal? Bom, e tem um texto PDF no qual vocês podem acompanhar com mais calma e detalhes. Tá legal?